Meu nome é Glória Polo. Sou dentista, vivo na Colômbia e sou viúva, com 3 filhos. Em 5 de maio de 1995, eu estava indo para a Universidade Nacional de Bogotá com meu sobrinho de 23 anos e meu marido. A chuva estava muito forte e enquanto nos dirigíamos à faculdade de odontologia, o raio caiu sobre nós. Meu sobrinho e eu perdemos a vida instantaneamente. Eu tive uma parada cardíaca, assim como ele, mas ele não resistiu e faleceu devido aos ferimentos. Meu marido também foi atingido pela descarga elétrica, mas estava parcialmente protegido pelo muro da biblioteca. Mesmo desmaiado na hora, ele sobreviveu. No meu caso, fui deixada em estado crítico. A descarga elétrica carbonizou meu corpo, queimando a pele, especialmente na região do peito, braços, costelas, ventre e pernas. Meus órgãos internos também foram severamente afetados, sendo o fígado, os rins, os ovários e os pulmões os mais danificados e queimados. Tive uma experiência de morte iminente e cheguei às portas do paraíso. A experiência foi indescritível. Logo após ser atingida, senti-me envolvida por um amor, uma paz e uma luz que transcendiam tudo. Era como se o tempo e o espaço não existissem mais. Estava imersa em uma plenitude de amor que inundava todo o meu ser. Enquanto estava envolta nessa luz imensa, comecei a me elevar suavemente, como se as mãos de Deus estivessem me levantando delicadamente. À medida que me aproximava da fonte dessa luz, percebi que era o próprio coração de Deus e vi que esse coração era uma porta aberta. Dentro dessa porta, havia 2 lindas árvores lado a lado, com um belo jardim ao fundo, contendo água viva e amor vibrante. Do jardim, dessa água, jorravam torrentes de amor sobre toda a humanidade. Eu, maravilhada com tudo o que via, só queria entrar naquele jardim maravilhoso. No entanto, logo percebi que não podia. Ninguém me disse nada, mas percebi por mim mesma que apenas aqueles em estado de graça podem entrar no paraíso. Foi quando senti a dor de Deus, que me amava tanto e sofria ao me ver à porta do paraíso. Deus me mostrou quantas pessoas Ele enviou para me ajudar, quantas orações foram feitas por mim. Mas, devido ao meu orgulho e autossuficiência, eu me afastara da misericórdia de Deus. Eu acreditava que o que importava na vida era alcançar objetivos materiais, trabalhar muito, ganhar dinheiro e conquistar tudo o que fosse possível. Mas, ao me ver imersa naquele amor, percebi a dor de Jesus, que me via afastada dele, respeitava a minha liberdade, mas não me forçava a entrar, pois o céu é para aqueles que, livremente, durante sua vida na terra, se deixam transformar pelo amor de Deus e aceitam sua misericórdia. Enquanto vivia essa experiência, os médicos estavam lutando para me reanimar. O que aconteceu? Os médicos tentaram de tudo para me tirar da parada cardíaca, mas após um tempo, chegaram à conclusão de que eu não iria voltar. Não havia mais esperança. Mesmo assim, fizeram uma última tentativa, e foi nesse momento que meu coração voltou a bater. O Senhor me trouxe de volta à vida. Quando entrei novamente no meu corpo, foi uma dor imensa, entrar naquele corpo calcinado, queimado, sem vida. Enquanto isso, os médicos iniciaram o processo de desbridamento cirúrgico, ou seja, começaram a raspar minhas feridas e a remover a carne queimada. Meu estado era extremamente crítico. Meu corpo estava inchado, meus rins não estavam funcionando, meu coração estava muito fraco e eu não conseguia respirar sozinha devido a um enorme edema pulmonar. Por conta disso, a equipe médica decidiu me internar na unidade de terapia intensiva. No entanto, contra todas as expectativas, meu estado piorou ainda mais e tive uma nova parada cardíaca. Eu estava novamente sem vida. Então saí do meu corpo e tentei retornar a ele, mas não consegui. Foi nesse momento que começaram a surgir várias criaturas horríveis, saindo das paredes da sala de operação. Meu primeiro pensamento foi que tudo aquilo era uma alucinação causada pela falta de oxigênio, mas as criaturas estavam realmente ali, começando a me cercar. A raiva nos olhos delas era tão intensa que me penetrava e me queimava ainda mais do que a descarga elétrica que me atingiu. Eu tentei fugir, mas elas me perseguiam. Eu, que sempre acreditei que o diabo não existia, que achava que a igreja havia inventado essa ideia, posso agora garantir que, quando percebi que o diabo e o inferno eram reais, fui tomada por um medo profundo. Era absolutamente aterrorizante ver os demônios se aproximando de mim, querendo tomar minha alma. E sim, eu realmente não desejo isso a ninguém, morrer em pecado mortal. Por isso, estou aqui para compartilhar com todos essa realidade, a qual todos nós seremos um dia confrontados.
Eu costumava acreditar que quando morresse, tudo terminaria, que não existiria alma, que não haveria eternidade, que Deus não existiria. Estava completamente errada. Enquanto as criaturas infernais continuavam a me perseguir, uma angústia profunda tomou conta de mim. Eu corri em direção à porta, mas de forma sobrenatural, atravessei a parede da sala de operação. Porém, ao chegar do outro lado da parede, minha vontade ficou completamente paralisada. Eu já não controlava mais nada, pois de repente, comecei a cair em um abismo, sendo sugada para dentro dele. Lá, encontrei uma prisão composta por várias celas, que inicialmente estavam iluminadas, mas, à medida que descia, percebia que as celas se tornavam cada vez mais imersas nas trevas, e dentro de cada uma delas havia uma alma. Eu continuei descendo naquele abismo, e quanto mais eu descia, mais as almas se tornavam feias e desfiguradas, com os rostos distorcidos pelas trevas que as consumiam. As roupas estavam queimadas, e as almas pareciam sofrer imensamente devido às consequências de seus pecados na terra. Elas estavam conscientes das consequências de suas ações e sentiam a dor dos erros cometidos. Os buracos em suas roupas representavam a indiferença, o egoísmo, o ódio, o ressentimento, a falta de perdão e a incapacidade de agir pelo próximo. Eu via essas almas, torturadas pelos próprios pecados, e me sentia ainda mais desesperada. Enquanto eu continuava a cair, não conseguia parar de gritar, querendo voltar para o meu corpo, mas não havia mais volta. No final da queda, cheguei a uma superfície plana, e com grande horror, vi surgir, dessa superfície, uma boca viva que me engolia. Eu estava aterrorizada, sendo lentamente sugada por essa boca horrível, sem conseguir resistir. No momento exato em que, aterrorizada, eu começava a ser consumida por essa boca viva, apareceu o arcanjo Miguel, que me segurou pelos pés. Imediatamente, várias criaturas horríveis reapareceram, com olhares cheios de ódio, e a dor que eu sentia era indescritível. Você não pode imaginar o quão aterrador tudo isso era. Desesperada, comecei a gritar pedindo ajuda, dizendo que nunca havia roubado, nem matado, que tinha ajudado muitas pessoas, fazendo extrações de dentes de graça para os necessitados. Alguém havia cometido um erro. Por favor, me tirem daqui. Mas nada acontecia. Então, eu gritei ainda mais forte, dizendo: "Eu sou cristã!" E foi então que uma voz suave e magnífica se fez ouvir. Era uma voz que preenchia toda a atmosfera com paz. Uma voz que fez as criaturas horríveis fugirem. Agora, antes de continuar a história, gostaria de dizer o seguinte: você tem a opção de acreditar ou não em tudo o que estou compartilhando com vocês. No entanto, posso garantir que no momento em que deixarem esta terra, vocês se lembrarão de tudo o que estou dizendo. E saibam que não estou compartilhando tudo isso por minha própria iniciativa, mas a pedido do Pai. Ele, em seu amor misericordioso, não quer que vocês se percam no fogo onde eu estive. É a voz de Jesus que vocês ouvem. O que ele diz a vocês? Essa linda voz me disse: "Você diz que é cristã. Me diga, quais são os mandamentos de Deus?" Os mandamentos? Eu não sabia nada sobre isso. Então, pensei em falar sobre o único que eu conhecia, para não ser questionada sobre outros. Respondi: "Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo." A voz me respondeu: "Muito bem, e você os amou?" Nesse momento eu gritei: "Sim, sim." Mas a voz disse: "Não, você não amou o Senhor sobre todas as coisas, e muito menos ao próximo como a si mesma, porque você tinha outro Deus na sua vida, o dinheiro." Foi então que o Senhor abriu o livro da minha vida, e eu vi tudo o que vivi, desde o início da minha existência como embrião até o último suspiro, tudo diante de mim à luz dos 10 mandamentos. No primeiro mandamento, ele me fez compreender a importância de amar a Deus acima de tudo. Também me mostrou que nasci para amar a Deus e ao próximo. Mas ao refletir sobre minha vida, percebi que, embora tenha sido uma criança fervorosa até os 13 anos, a partir dessa idade comecei a me deixar seduzir por um mundo que eu não conhecia. Eu vinha de uma família muito pobre e comecei a invejar minhas amigas da escola, que tinham muito dinheiro e roupas bonitas. Passei a cobiçar o que elas tinham e a me queixar do que eu não possuía. E foi assim que comecei a ver o dinheiro como um Deus. O Senhor também me mostrou, nesse primeiro mandamento, o pecado de feitiçaria, e como, quando ainda era muito pequena e influenciada pelos meus amigos, comecei a ler livros de feitiçaria, a abrir as portas do esoterismo, da bruxaria e da nova era.
eu comecei a desenvolver certos poderes, mas não entendia que estava recebendo o espírito de Lúcifer, que me concedia esses terríveis poderes. No segundo mandamento, Jesus me mostrou como as minhas próprias palavras atraíram para mim a maldição que resultou em ser atingida pelo raio. No segundo mandamento, está escrito para não jurar falsamente, nem blasfemar contra o nome do Senhor. Mas, desde muito jovem, aprendi a me defender mentindo. Eu dizia à minha mãe que iria estudar na biblioteca, mas na verdade ia para a balada ou assistir a filmes impróprios com meus amigos. Eu falava: "Mãe, te juro, eu estava na biblioteca, diante de Deus, eu estava na biblioteca, e se eu mentir, que eu seja fulminada pelo raio." Posso dizer que as palavras têm um grande poder, e não podemos medir o poder que a palavra possui. No terceiro mandamento, o Senhor me mostrou quão grande é a igreja. Na verdade, é o maior presente que Deus pode nos dar, pois Ele nos dá seu próprio Filho para que tenhamos a vida eterna e possamos comer o pão do céu. Mas também me mostrou como, muitas vezes, respondemos aos cultos com preguiça e tédio. E de fato, foi isso que aconteceu comigo. Eu dedicava 4 horas de domingo ao culto ao meu corpo, fazendo aeróbica, gastando muito dinheiro com dietas e massagens. Minha vida religiosa se resumia a uma palavra curta de 25 minutos no domingo. Eu escolhia, de propósito, a pregação mais curta, para garantir que não me entediasse. Irmãos e irmãs, é um pecado muito grave fazer da adoração de si mesmo uma prática, fazendo do corpo um ídolo. Essa idolatria vai tão longe que você deixa de dar glória a Deus e começa a tomar tudo para si. No quinto mandamento, Jesus, para minha surpresa, me mostrou que eu era homicida. No quinto mandamento, não matarás, o Senhor me mostrou como, ao promover o aborto, minhas palavras foram responsáveis por atitudes que resultaram em mortes. O aborto, assim como outros pecados, foi o pior de todos os meus crimes. Eu matei tantas pessoas com minhas críticas, palavras caluniosas e conselhos errados. Sim, eu convenci muitas mulheres a se submeterem ao aborto para não destruírem suas vidas, e eu mesma fui madrinha desses abortos. Meu Deus, quantos sangues estavam manchados nas minhas mãos. No sexto mandamento, o Senhor me mostra como, ao me envolver com más companhias, minha inocência foi corrompida muito jovem. Aos 13 anos, eu acreditava que a coisa mais importante para o ser humano era o prazer físico sem nenhum limite. Então, comecei a namorar e entrei em um relacionamento com um garoto fora do casamento. Mais tarde, já casada, o Senhor me mostrou como, ao assistir vídeos impróprios junto ao meu marido, nós dois cometemos um pecado grave. Quando o livro da minha vida se fechou, percebi com horror que me condenei e que iria para o inferno. Mas isso não foi Deus quem fez. Não. Ele, até o último momento, apesar dos meus pecados abomináveis, me procurou, me implorou para voltar a Ele. Mas eu, surda e cega, cegada pelos meus próprios pensamentos e conhecimentos, nunca quis ouvir a voz de Deus. Eu digo a vocês, é um grande pecado acreditar que Deus nos condena. Não é Ele quem condena. Somos nós mesmos que, livremente, escolhemos uma vida eterna sem Deus. Quando na terra vivemos de costas para Ele, Deus não forçará ninguém, pois Ele respeita a liberdade. Então, quando o livro da minha vida se fechou, percebi que estava indo para o inferno por minha própria vontade, por minha própria decisão, por meu orgulho. Nesse momento, eu olhei para os meus pais, que do alto do céu me observavam. Nesse momento, vi meus pais. Eles estavam lá. Olhei para minha mãe e disse: "Mãe, estou envergonhada, me condenei sozinha. Para onde estou indo, mãe? Nunca mais te verei." Ela me fez um sinal de esperança com a mão e me convidou a levantar a cabeça, a olhar para a luz celestial. Foi nesse instante que as escamas caíram dos meus olhos, literalmente. Meu cegamento espiritual terminou ali, e em grande dor gritei: "Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. Senhor, perdoe-me, me dê uma segunda chance." Foi então que aconteceu o momento mais maravilhoso de todos. Jesus, pessoalmente, desceu até mim em uma grande luz. Ele veio para me tirar daquele buraco horrível e disse com tanto amor: "Você vai voltar. Vai ter uma segunda chance, graças às orações de todas as pessoas que oraram por você." E foi nesse momento que percebi o grande poder da oração de intercessão. O Senhor me mostrou como, assim que a notícia do meu acidente foi divulgada, muitos colombianos começaram a orar por mim,
e suas orações subiram como uma chama até o trono de Deus. O Senhor me enviou de volta à terra com uma missão. Ele me disse: "Você não vai repetir o seu testemunho 1000 vezes, mas 1000 vezes 1000. E ai daquele que, ouvindo o seu testemunho, não mudar, porque será julgado mais severamente." Meus queridos irmãos e irmãs, isso não é uma ameaça, mas é o amor de Deus querendo que você seja salvo. Deus quer que você seja feliz. Quando me levaram para a unidade de terapia intensiva, meu estado se deteriorava a cada instante. Minha irmã, que é médica, informou a minha família sobre minha morte iminente. A família chegou ao hospital pensando que iria pegar um cadáver, mas, para a surpresa deles, encontraram um verdadeiro milagre. Sim, eu vivi um milagre. E isso os médicos nunca conseguiram explicar. Ninguém pode explicar. Humanamente ou cientificamente, o que aconteceu é incompreensível, mas a verdade é que eu estava morrendo, agonizando. No entanto, quando minha família chegou, meu estado já não era crítico. Meu corpo havia desinchado, meus rins estavam funcionando novamente. Eu ainda estava conectada a aparelhos, mas estava consciente. Esse foi o começo de uma longa recuperação e convalescência. Eu deveria ser amputada das 2 pernas, mas, de maneira inexplicável, elas se curaram. Como isso aconteceu? Sim, foi um milagre. Após o acidente, os médicos estavam prestes a amputar minhas pernas, pois estavam negras como carvão, e eu não sentia mais nada nelas. No entanto, eu pedi ao meu marido para não assinar a autorização para a amputação. Os médicos insistiram, dizendo que era extremamente perigoso não amputar. Então, comecei a chorar e me voltei para o Senhor, pedindo: "Senhor, por favor, não me corte as pernas." E no momento exato da minha oração, senti como se fogo fosse colocado nas minhas pernas, e elas começaram a doer de uma forma impressionante. Mesmo tendo perdido a sensibilidade, agora eu sentia a dor. Comecei a perceber uma corrente elétrica percorrendo minhas pernas, como se elas estivessem conectadas a uma carga elétrica. Quando levantei as pernas, pois não suportava mais a dor, percebi que elas tinham desinchado e estavam vermelhas, quando antes estavam completamente negras. Agora, para a glória de Deus, posso andar. De volta à minha casa, eu vivi outro milagre. Foi um milagre físico de cura. Como mencionei, meus ovários foram queimados pelo raio, mas depois de algum tempo, o Senhor me deu um grande presente. Esse presente aconteceu em 1996, ou seja, 1 ano após o acidente. Embora meus ovários estivessem queimados, eu estava grávida. Isso foi um presente maravilhoso, pois mesmo sem ovários consegui ter minha filha Maria José. O milagre foi ainda maior, pois, mesmo não tendo mais seios após o raio, eu pude amamentar minha filha. Durante a gravidez, a carne de meus seios se regenerou da noite para o dia. Na noite anterior, havia buracos horríveis neles, mas no dia seguinte, os buracos haviam sido preenchidos por carne nova. O Senhor também restaurou a carne de minhas costelas, que estavam completamente desprovidas de carne. Gostaria de dizer que Deus ama imensamente cada um de vocês. Toda a minha história é uma graça excepcional que recebi de Deus. E se Ele fez esse milagre na minha vida, não foi apenas para mim, mas também para vocês. Deus quer que vocês cheguem ao céu. Deus quer a sua salvação. Ele quer que vocês sejam felizes. E a verdadeira felicidade não vem do dinheiro, das coisas ou das pessoas. A verdadeira felicidade vem do encontro com o amor de Deus aqui na terra. Eu vou orar pela sua salvação, seja você um crente ou não. Já estou orando pela sua salvação e pela minha. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora que vocês ouviram esse testemunho, que pode ser um pouco desconcertante, vamos esclarecer algumas coisas sobre o que acontece após a morte. Primeiro, vamos falar sobre o inferno, que foi o tema mais abordado por Glória. É importante lembrar que não é Deus quem envia alguém para o inferno. É a própria alma que se condena, se separando de Deus, seja por pecados mortais ou por uma rejeição voluntária e consciente de Deus. Mas Jesus veio para nos dar a vida e a vida em abundância. Temos também o paraíso, onde Deus nos espera de braços abertos. O paraíso é para aqueles que morrem em plena comunhão e graça com Deus, que estão perfeitamente purificados. Isso é o que desejamos para todos nós, a santidade, a qual todos somos chamados. E talvez, irmãos e irmãs, alguns de vocês tenham ficado profundamente tocados por este testemunho, e hoje desejam redirecionar ou entregar pela primeira vez suas vidas ao Senhor. Isso é possível. Por isso,
convidamos você a dar um passo concreto. Escreva no chat ou nos comentários a frase simples: Jesus, eu te dou a minha vida, e coloque seu nome entre parênteses. Sim, obrigado, Senhor, porque tu és verdadeiramente um Deus de amor. Irmãos e irmãs, você que está nos acompanhando, talvez tenha sido tocado por uma palavra de glória e seu coração esteja emocionado, talvez até angustiado ou temeroso. Hoje, o Senhor diz: não tenhais medo. Lembrem-se de quando aquela mulher adúltera foi pega em flagrante. Jesus não a julgou. Ele não permitiu que ela fosse apedrejada, porque Ele é o Deus da misericórdia. Por isso, agora, pedimos a você, no nome do Senhor Jesus, deixe-se reconciliar com Deus. Coloque diante dele seus pecados, suas dores, suas culpas, toda a sua vida. Ele lhe concederá não apenas o perdão de seus pecados, mas também a força para não cometer mais os mesmos erros e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Chegamos ao final de um testemunho profundo, cheio de experiências que muitos de nós jamais imaginariam viver. Mas agora, a pergunta que fica é: e você? Como está vivendo sua vida hoje? Você tem refletido sobre as escolhas que tem feito? O que é mais importante para você? Os bens materiais ou a sua relação com Deus? O que você tem priorizado? Talvez, assim como Glória, você esteja buscando felicidade em lugares errados, ou até mesmo ignorando o que realmente importa. Você está pronto para mudar de vida? Não deixe que os erros do passado definam o seu futuro. Agora é a hora de mudar, de buscar a verdadeira felicidade e paz que só Deus pode oferecer. Eu sei que talvez o que você ouviu tenha mexido profundamente com você. Se isso aconteceu, se você sentiu o desejo de se aproximar de Deus ou redirecionar sua vida, então não deixe para amanhã. Faça algo agora. Comece a transformação hoje. Reflita sobre os mandamentos de Deus, sobre o perdão e sobre como você pode aplicar a misericórdia em sua vida. Qual é a sua decisão agora? Vai continuar no mesmo caminho ou permitirá que Deus conduza seus passos para uma vida de verdade, de transformação e de graça? Se você deseja continuar aprendendo, buscando mais sobre esse tema que é tão essencial, inscreva-se no canal agora. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode impactar sua vida de forma tão poderosa quanto o testemunho de Glória. Vamos juntos, buscar mais de Deus, entender suas verdades e caminhar para o propósito que Ele tem para cada um de nós. Agora, diga nos comentários: o que você vai mudar em sua vida a partir de hoje? Não espere mais. Vamos juntos trilhar esse caminho. Se inscreva, ative o sininho e continue aprendendo. Que Deus abençoe a sua jornada. Quero dizer a todos que estão me ouvindo que isso não é um jogo, não é uma brincadeira. É algo muito sério. Eu jamais inventaria uma mentira sobre algo tão importante, pois não quero perder minha salvação por isso. Compartilho essa experiência com todo o meu coração. Eu estava em um lugar onde nunca havia estado antes. Havia um grande portão, feito da mesma madeira. Nele, destacava-se uma pequena janela, localizada exatamente na altura da minha cabeça. Fiquei parado, olhando para aquele cenário desconhecido, e me perguntei novamente: o que é isso? Onde estou? Foi então que algo aconteceu, o que me marcou profundamente e que jamais esquecerei. Era uma voz forte, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Nunca havia experimentado algo assim. A voz disse apenas uma coisa: olhe para dentro. No instante em que a voz falou, a pequena janela se abriu. Olhei para dentro. O que vi não estava perto de mim, mas distante, como se eu estivesse observando algo através da janela de um avião, olhando para baixo. E o que vi lá dentro era algo indescritível. Uma cidade tão bonita, tão magnífica, uma cidade realmente deslumbrante. Ele me mandou de volta dizendo que eu tinha um trabalho pendente. A missão que ele me confiou foi clara. Disse-me: você voltará à sua terra natal, pregará ao meu povo e lhes dirá que estou lhes dando mais uma oportunidade. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.